Olá, então agora vamos conversar um pouco sobre ondas, sobre como elas são produzidas e como elas se propagam. Nós já vimos vários tipos de onda na nossa vida, né? Eu acho que essa aqui é uma foto de um tipo de onda bastante conhecida de vocês, não? Bem como essa aqui. As duas são ondas produzidas na água. Aqui são ondas produzidas em cordas. E aqui também são ondas produzidas em cordas. É o caso dos instrumentos musicais baseados em cordas, né? Ao tanger a corda, produz-se um determinado som. Mas o que tem de comum em todas elas? Em todas elas foi provocada uma perturbação. E essa perturbação no meio se propaga. E isso é onda. Então, no alto à direita, uma gota caiu numa superfície tranquila de água e essa gota provocou uma série de perturbações. Perturbações estas que se propagaram por esse meio. Certo? Então, é fundamental para que exista onda algum tipo de ligação entre um ponto e outro. Eu vou fazer uma figura aqui que, enfim, eu espero que vocês entendam. Todos da sala estão de mãos dadas, com os braços esticados. Se eu chegar em uma pessoa na extremidade e puxar essa pessoa, todas as pessoas vão ser puxadas ao mesmo tempo. Então, isso só foi possível porque havia algum tipo de ligação entre uma pessoa e outra. Se as pessoas não estivessem de mãos dadas, essa minha, entre aspas, perturbação não teria se propagado ao longo das pessoas. Então é fundamental que exista algum tipo de ligação. E esse tipo de ligação determina a velocidade. Aqui tem uma enorme perturbação que foi produzida no fundo do oceano e que se propagou. Essa aqui é uma foto do tsunami que ocorreu no Japão em 2011. Então, os tsunamis têm um poder devastador porque essa perturbação liberou, no caso aqui, na água, uma enorme quantidade de energia, energia essa que foi se dissipar no litoral. Ela praticamente não se dissipa na água, ou a dissipação é muito pequena, na verdade. Ela se dissipa mesmo quando chega no litoral e aí causa esse estrago todo, né? Então vocês têm aqui um exemplo de produção de ondas nas cordas do violão, bastante visível, foi inserida uma webcam no interior do violão, então a pessoa começou a tanger a corda e sons foram produzidos e está bem nítido a formação das ondas ali na corda, ou nas cordas. Aqui nós temos outros tipos de ondas, Por exemplo, no alto à esquerda, a luz. A luz é uma onda, bem como o raio-x, que é o que conseguiu produzir aquela radiografia que ali está, à direita, no alto à direita. Ambas, a luz e o raio-x, são ondas chamadas de eletromagnéticas, que são ondas que não precisam de nenhum meio para se propagar, bem como as ondas de rádio e as ondas de TV. Todas elas são do mesmo tipo, a luz, o raio-x, as ondas de rádio e as ondas, o sinal da TV. São ondas eletromagnéticas. A única diferença delas, nós vamos ver mais adiante, é a frequência. Nada mais do que isso. Bom, nós vamos estudar um certo tipo de onda.
são as chamadas ondas harmônicas, que são constituídas de oscilações harmônicas. Vamos lembrar um pouquinho aqui. Então, digamos que eu tenho uma oscilação que oscila entre mais A e menos A na vertical. Então, no instante inicial, ela está aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, aqui, e assim vai. Então, aqui ela completou um ciclo, tá? Agora, e se nós adiantássemos a oscilação? Nós adiantássemos o ângulo de fase. De onde ela sairia? Bom, ela poderia sair daqui. Isso aqui não é um instante posterior? E para onde que ela iria? Iria para baixo. Iria para o menos A e voltaria, certo? E se ao invés de nós adiantarmos a fase, nós atrasássemos a fase? Bom, ela poderia sair daqui. Aí você diz, puxa, professor, não é do mesmo lugar do outro, que é depois? Sim, é do mesmo lugar. Mas, ao invés de descer, ela vai subir primeiro. Não é isso? Então, depois é pegar o futuro e trazer para o presente, e atrasar é pegar o passado e trazer para o presente. É isso? Então, aqui estão as duas simulações bastante importantes, né? Para vocês verem como o conceito de ângulo de fase ele é um conceito bastante importante. Ou seja, termos clareza desse conceito é importante para compreender o que a gente vai ver agora. Então, cada coluna ali, de 1 a 17, são colunas de uma determinada onda. E são 7 linhas ali. Então, aqui está a posição inicial, depois vem para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E assim para todos eles. Aí estão os pontos. E em azul estão as oscilações em cada coluna em um determinado instante. Agora veja, elas não estão na mesma fase. Consegue ver? A coluna 2 está numa fase diferente da coluna 1, a coluna 3 está numa fase diferente da 2 e assim por diante. Ou seja, entre cada uma das colunas, 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 e assim por diante, vai aumentando uma defasagem. Agora veja o ponto 13 e o ponto 1. Eles não estão em fase? Os dois, entre 1 e 13, a defasagem chegou a um ponto de 360 graus. Portanto, eles repetem a fase, ou 2 π radianos. Essa distância entre dois pontos de uma onda defasados em 360 graus tem um nome. E o nome é comprimento de onda, simbolizado por essa letra aqui, que é uma letra do alfabeto grego, chamada lambda, que está presente numa palavra conhecida de vocês, né? Que está ali embaixo, que se chama, ou que se fala, eletrônio, né? Que é uma palavra grega que significa elétron. E vejam, tem lá a letrinha lambda. Então, repetindo, lambda é o comprimento de onda. E é uma distância entre dois pontos de uma onda cuja defasagem é 360 graus ou 2 π radianos. Agora, eu vou fazer esses pontos, todos eles, irem para frente, adiantar a fase. Pronto, cá está. Em vermelho estão as posições antigas e em azul as posições agora. Veja, o comprimento de onda não mudou. O comprimento de onda
continuou o mesmo, ou seja, a distância continua a mesma. Só que o pico atingia o ponto 13, agora atinge o ponto 12, a coluna 12. Consegue ver que é como se a onda estivesse indo para a esquerda? Então, eu adiantei a fase e a coluna, os pontos, tem a impressão, é uma ilusão de ótica, né? Que está indo para a esquerda. E se nós fizéssemos assim? Os pontos, de novo, os pontos em azul, que são os pontos da onda em um determinado instante. Entre as colunas 1 e 13 temos o comprimento de onda, lambda. A defasagem é 360 graus ou 2 π radianos, ou seja, começa a se repetir tudo de novo dali em diante, certo? E ao invés de adiantarmos, vamos atrasar. Agora, os pontos vermelhos são os pontos antigos, né? E os pontos em azul são os pontos novos. Vejam que na coluna 2 a bolinha subiu, certo? Então veja, olha lá o pico. Antes era na coluna 13, agora foi para onde? Para a coluna 14. É como se a onda estivesse indo para a direita. Como se ela estivesse se deslocando para a direita. Vamos ver algumas simulações. Aqui vocês têm pontos em vermelho e que esses pontos eles estão à medida que você se desloca para a direita, ele vai ficando cada vez mais atrasado. Ou seja, o primeiro ponto, que é esse daqui, tem lá, enfim, uma oscilação. E o segundo ponto, que é esse daqui, ele está atrasado. O terceiro ponto, mais atrasado ainda. E assim por diante. Vai atrasando, vai atrasando, vai atrasando. Mas veja, o comprimento de onda é o mesmo. Vamos esperar o primeiro ponto chegar lá em cima. Ele está quase lá em cima. Chegou. Veja que lá por 1,1, de novo o ponto chegou no máximo. Então 1,1, você vê isso no eixo horizontal aqui, ó. Aqui e aqui. Esse é o comprimento de onda dessa onda. Vamos ver outras simulações. É a mesma coisa, só que agora tem mais pontos. Talvez a coisa fique nítida, né? A onda está se propagando para a direita, mas isso só acontece porque entre um ponto e o seu consecutivo eu vou atrasando a fase. E o comprimento de onda é o mesmo do exemplo anterior, cerca de 1,1. Conseguiram observar? Vamos ver uma outra simulação. É basicamente a mesma coisa, só que agora tem mais pontos ainda, né? Mas a mesma coisa. O ponto seguinte está atrasado com relação ao ponto anterior e temos a sensação de que a onda está se propagando para a direita. Vejamos mais essa simulação aqui. Agora, o ponto seguinte
está adiantado com relação ao ponto anterior. Isso faz com que a onda se propague para a esquerda. E o comprimento de onda é igual ao dos casos anteriores, cerca de 1,1. Ou seja, entre um pico e outro consecutivo, como agora, dá 1,1. Você talvez fique isso mais visível quando o pico atingir o zero, o x igual a zero, agora. Então, cerca de 1 ou 1,1, alguma coisa assim. Mais um exemplo. Agora, nós temos tantos pontos, e são pontos bem pequenininhos, que dá uma sensação de continuidade. Mas não é, são pontos muito pequenos. E a onda está se propagando para a direita. Isso quer dizer que o ponto seguinte está atrasado com relação ao ponto anterior. Nesse exemplo aqui, mesma coisa. São muitos pontos muito pequenininhos. A onda está se deslocando para a esquerda e isso quer dizer que o ponto seguinte está adiantado com relação ao ponto anterior. Bom, vamos ver algumas generalidades sobre a velocidade de propagação das ondas em um determinado meio. Eu sei que se a velocidade é constante, velocidade é espaço por tempo, ou deslocamento por tempo. Se o deslocamento for igual ao comprimento de onda e o intervalo de tempo for igual ao período, então a velocidade é lambda dividido pelo período, onde esse período é o período de oscilação de cada um dos pontos. Então, eu já estou admitindo implicitamente que todos os pontos oscilam com a mesma frequência e o mesmo período. São as chamadas ondas harmônicas, lembram? São ondas muito bem comportadas. Todos os pontos oscilam com a mesma amplitude, todos os pontos oscilam verticalmente, né, naquele exemplo. Com o mesmo período, com a mesma frequência, eles só estão defasados entre si. Então, se o deslocamento for igual ao comprimento de onda, então o tempo transcorrido para sair de um ponto e se deslocar lambda é igual a de um período de cada um dos pontos. E a gente sabe que 1 sobre período é a frequência. Então, em resumo, a velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, ou seja, V igual a lambda vezes F. Uma simples equação, mas que nós vamos utilizar bastante. Então vamos ver aqui um exemplo para ondas de rádio AM e FM. Todas as ondas eletromagnéticas no ar se propagam com a mesma velocidade, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Onda de rádio AM, FM, TV, raio-x, luz, infravermelho, micro-ondas, todas elas são ondas eletromagnéticas e se propagam todas elas no ar com a mesma velocidade, que é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Eu sei que V é igual a lambda F, onde lambda é V por F. Para uma rádio FM de frequência de 100 MHz, pessoal, as rádios FMs vão de 88 até 108 MHz. Então, 100 MHz poderia ser uma rádio FM. Então, o comprimento de onda vai ser a velocidade, que é 3 vezes 10 elevado a 8, dividido por 100 mega. Mega é 10 elevado a 6. Dividindo uma coisa pela outra, dá um comprimento de onda de 3 metros. Isso quer dizer que nesses 3 metros, ou entre dois pontos distantes em 3 metros dessa onda, a defasagem é 360 graus ou 2 pi radianos. Já para uma rádio FM, digamos 600 kHz, que é uma frequência típica de uma rádio AM, a velocidade é a mesma, só que a frequência é maior.
é menor, desculpe, isso faz com que o comprimento de onda seja maior. Então vejam, uma das grandes diferenças entre as rádios AM e FM é o comprimento de onda. O comprimento de onda de uma rádio AM é maior que o comprimento de onda de uma rádio FM. E talvez você esteja se perguntando no que isso importa, tá? Na propagação. Importa basicamente no seguinte, na capacidade de contornar obstáculos, prédios, morros, né? As rádios AM têm uma condição melhor de contornar os obstáculos do que as rádios FM, exatamente por causa do maior comprimento de onda. Eu não estou falando na qualidade da transmissão do sinal. Eu estou falando simplesmente na capacidade de superar obstáculos. Por exemplo, sinais, né, de celular são ondas eletromagnéticas de alta frequência, maior do que a FM. Então, a capacidade dessas ondas dos celulares, né, essas ondas eletromagnéticas, que é o sinal do celular, de contornar morros, né, por exemplo, é uma capacidade pequena. Por isso que tem que ter muita antena repetidora, né? Porque senão nós vamos ter nas cidades com morros, nós vamos ter muitas regiões com sombra, onde sombra é que o sinal do celular não chega, né? Por isso que tem que ter antenas repetidoras em lugares altos para não ter esse problema. Então aqui está uma tabelinha, que é uma tabela da Anatel, ela divide as ondas de rádio em frequências, tá? E elas são classificadas, que são siglas em inglês, né? Então, EHF é uma onda de frequência extremamente alta, SHF é uma frequência super alta, UHF é a frequência ultra alta, VHF é uma frequência muito alta, HF é uma frequência alta, MF é multifrequencial, LF é baixa frequência e VLF é frequência muito baixa, né? Então são aí a diferença entre as ondas classificadas segundo a Anatel. Bom, então nós podemos fazer uma regra de 3, que é isso que está aqui, né? O comprimento de onda lambda está para a sua defasagem, que é em radianos 2π, assim como uma distância Δx está para uma defasagem ΔΦ. Ora, isolando ΔΦ, temos que ΔΦ é igual a 2π sobre lambda vezes Δx. Nós vamos ver mais tarde que esse número aqui, 2π por lambda, é um número importante e é chamado de número de onda. Então, na rádio anterior, né, na rádio AM anterior, cujo comprimento de onda é 500 metros, lembram? Se a defasagem for 30 graus, qual é a distância entre esses pontos? Fazendo a regrinha de 3, dá 41,67 metros. Vejam que se eu quiser usar 2π aqui, ΔΦ também tem que estar em radianos, né? 30 graus em radianos é π sobre 6. Então, dá uma distância de 41,67 metros aproximadamente. Então, se tu pegar essa onda, né, dessa rádio AM, de 500 metros de comprimento de onda, 2 pontos dessa onda distantes em 41,67 metros são pontos defasados em 30 graus. Lembra que é possível produzir ondas em cordas? Lembra disso? Mostrei lá no comecinho, né? E tem as ondas produzidas no violão, né? Também. Você lembra do exemplo de cordas vocais? Lembra? As cordas vocais produzem essa perturbação no meio, que é o ar, né? Vocês já viram as cordas vocais? Então
aí estão as imagens das cordas vocais produzindo som de uma pequena câmera que foi introduzida nos meios vocais aqui de uma determinada pessoa. E aqui você tem uma visão clara de como esses sons estão sendo produzidos, né? Nessas chamadas cordas, mais tecnicamente chamadas de pregas vocais, né? Então, a física tem algo a dizer, né? Sobre esse som produzido pela gente e por instrumentos musicais, certo? Mas isso é assunto da próxima aula.